de novo com ele, né? Alisson Braz, obrigado de novo, Alisson, pela parceria de sempre, né? E já te passo a palavra, tá bom? Na hora. Só queria, em nome do sindicato, falar para os familiares do professor Eduardo e da técnica de enfermagem do HC, do CED, nossos sentimentos. 2 pessoas do quadro da UFG que não conseguiram vencer a batalha pela vida. Infelizmente, nossos sentimentos, nossas condolências em nome do sindicato. E, mudando um pouquinho, ficando um pouquinho mais alegre, né? Eu estava... Como que surgiu o nome, o título dessa live, né, Alisson? É isso aí. Estava lá na casa do Alisson fazendo ajuda, uma montagem de uma cortina, e nós conversando, e questão de comunicação com os filhos, né? Ele vai ser papai, parabéns, né? Gabriel. Isso, Gabriel. E eu tenho o João Gabriel também, a gente conversando sobre isso, e eu falei, cara, não topo fazer uma live dessa nossa conversa aqui. Eu acho que além de me ajudar, vai ajudar muitas pessoas, né? E esse hoje é o título, né? O poder das palavras na comunicação com nossos filhos, e aí a gente incluiu também os alunos, né? Que nada mais justo que os discentes também estarem englobados nessa live aqui, que a universidade é em função deles, né? Passo a palavra para você, Alisson, obrigado, tá? Faça um históricozinho aí da sua trajetória aí, novamente, para quem não já é conhecido, mas tem gente que, de repente, vai ver essa live e não te conhece, mas passa a bola para você e depois a gente faz o nosso bate-papo bem tranquilo, bem descontraído, como de fato deve ser. Beleza. Ô Darlan, primeiro, é um puta prazer estar com você de novo aqui conversando de assuntos que eu gosto e que eu venho buscando dentro de mim faz tempo, já há alguns anos. Então, desde de pequeno, eu sou meio curioso e fui buscando algumas coisas. Fiz curso de fisioterapia lá em Catanduva, São Paulo. Depois fui fazer mestrado em São José dos Campos, faço doutorado lá. Mas mesmo assim eu trabalhava com a parte técnica, assim, de atendimento. E depois, nessa carreira de mestrado, eu fui acabar dando aula lá em Guarapuava, no Paraná, na Universidade Estadual do Centro-Oeste, na Unicentro. Saudade do pessoal daí. Dei aula em São José dos Campos também, dei aula no Senac, e fui dando aula até que eu vim parar em Jataí, né, por minha felicidade. No começo eu nem sabia onde que era aqui Jataí, mas fui me interessar e buscar. Então, sou professor aqui do curso de fisioterapia, aqui da Universidade Federal de Jataí, hoje, né, que ano passado, está na transição ainda, Universidade Federal de Goiás. E nesse meio do caminho, fui buscar algumas técnicas de tratamento. Na verdade, um pouco antes disso, eu sempre via algumas técnicas que envolviam um pouco a parte biopsicossocial, e para mim era muito confuso, era esquisito, como assim coisas tão simples poderiam trazer tanta diferença na vida das pessoas. E aí eu comecei a me interessar por isso, fui buscar algumas formações, porque tinha muita coisa confusa na minha cabeça. Eu virei professor, tendo a experiência de professor, foi ser aluno, né? E aí você vira professor de repente, porque eu fiz uma graduação de fisioterapia, não fiz de docência. E aí nisso a gente vai ser professor e a gente acaba imitando muitos dos nossos professores nas coisas que a gente faz na vida. E muitas vezes fazer uma cópia de alguém não sai muito perfeito, né? Na época deu certo com a gente, tinha alguns motivos que depois eu fui entender tudo isso. E aí a gente vai estudando um pouquinho mais para poder entender por que algumas coisas funcionam bem. Eu comecei a ficar intrigado com isso na época da faculdade até mesmo, porque assim, tinha professor que dava aula pra gente, que a aula era uma maravilha, cara, assim, a aula era fenomenal, você saía maravilhado da aula, só que aí quando você parava para pensar o que a gente tinha aprendido, não tinha muita informação do aprendizado. Era engraçado, assim. E aquele professor que era dedicado, conteudista lá, jogava coisa em cima da gente. Nossa, a aula era cansativa e chata e parecia que a gente não aprendia nada. Então tinha muita coisa que a gente precisava trabalhar um pouco melhor.
E aí eu não entendia por que esse professor era desse jeito, né? Então mas fiquei com isso na cabeça e fui embora. E aí durante a minha docência, eu era muito rígido, né? O pessoal de Guarapuava deve lembrar, e aqui no começo também de Jataí também. Mas não era na intenção de ser rígido nem nada. É porque você está ali para poder ensinar alguma coisa para o aluno, você acha que a tua maneira é a melhor maneira, mas depois de um tempo você começa a perceber que existem diversas maneiras e que a tua maneira é só mais uma maneira, que não necessariamente ela é a melhor, mas nem sempre também ela é a pior. Ela é só uma maneira diferente. E depois eu fui ir buscando mais essas informações, né, da comunicação. Eu vi que na minha vida eu tinha um problema, e na verdade não vou falar que eu não tenho, né, mas eu ainda busco me comunicar de uma maneira melhor. Porque muitas vezes os problemas que a gente tem de comunicação não é porque a pessoa não concorda com você ou não concorda comigo, mas sim porque a maneira que a gente se comunica não é uma maneira que a pessoa consiga entender a mensagem que a gente gostaria de passar. E aí, por problemas na linguagem, a comunicação ela acaba sendo mal feita. E aí a gente não consegue se comunicar direito. E eu comecei a perceber isso e fui fazer formação em coaching na época, em 2012 isso. Depois em 2017 comecei a fazer formação em PNL. E junto um pouco em 2016, 2017, comecei a trabalhar muito com cursos na área da saúde que trabalham muito com esse aspecto emocional. E eu fui me interessando cada vez mais e fui me aprofundando nessa relação. E aí hoje, para mim, é muito claro como é que o corpo funciona, ou não funciona, na verdade, quero colocar em relação à parte patológica do corpo, quando a gente pensa na questão da doença. Então, a maioria das doenças que acontecem tem um fundo emocional. As doenças, elas não acontecem simplesmente pela parte genética. Então, tem estudo que trabalha com a parte da epigenética, que mostra que a genética é responsável por 30% a 40% dos problemas que a pessoa tem. O restante é comportamento e ambiente. Né? Então são coisas que a gente poderia ter condições de mudar mais na nossa vida. E dentro dessa parte de ambiente, comunicação e comportamento, eu comecei a perceber que tem muita relação. Duas coisas, né? Uma, como é que a gente enxerga a vida, e a outra coisa tem muito como a gente interage com a vida. Porque a gente faz parte de um sistema bem grande. E às vezes a gente trabalha com excesso de pouco ou excesso de muito. Às vezes a gente acha que a gente é importantíssimo de uma maneira exorbitante dentro de um sistema, e às vezes a gente não é. E às vezes a gente se coloca de uma maneira que a gente não faz diferença nenhuma, mas a gente faz. Então a gente tem que procurar um equilíbrio onde que realmente a gente consegue fazer algum tipo de diferença, e essa diferença, ela começa a acontecer verdadeiramente quando a gente começa a se comunicar melhor com a gente mesmo, tá? Então essa parte de comunicação, ano passado caiu uma outra ficha, né? A vida vai cair nas fichas de vez em quando, só para poder contextualizar um pouco mais dessa parte de comunicação. Eu tinha um negócio aqui, eu fui vender um negócio, e aí eu conversei com muita gente, eu conversei com uma coach, que é uma amiga minha, amicíssima, a Renata. E aí a gente estava conversando e tal, e aí ela pegou e falou assim: Alisson, você percebeu que o teu problema em relação ao que está acontecendo se chama comunicação. Aí eu falei assim, é verdade, né? Eu estou conversando, mas eu não estou conseguindo me comunicar direito, né? Eu não estou conseguindo me fazer ser entendido. E ela pegou e falou outra coisa, para mim foi muito importante, né? Falou assim, o problema é que essa relação que você está tendo no seu trabalho, ela se torna um problema um pouco maior, porque normalmente o que acontece no trabalho também acontece na sua vida pessoal. E naquele momento que eu olhei para minha vida, eu percebi assim que minha vida realmente estava acontecendo um monte de falhas de comunicação. Eu conseguia conversar, não é por timidez, entendeu? Não é por ser agressivo, não é por ficar quieto, não é por nada. Porque a maneira que eu me comunicava com as pessoas do meu ambiente, do meu interesse, não estava surtindo efeito. E é isso que a gente vai conversar um pouco mais, eu vou aprofundar o assunto, para todo mundo conseguir entender o ponto da comunicação, né?
Mas uma coisa eu já adianto para vocês. A comunicação é responsabilidade do comunicador, que é a primeira coisa. Quem entender isso vai começar a entender que precisa tomar cuidado com algumas coisas, da maneira que a gente se comunica, para realmente se fazer entendido. Depois, se a pessoa vai concordar com você ou não, aí são outros 500. Mas o importante é você passar o recado. E o problema normalmente acontece porque muitas vezes as pessoas não conseguem entender nem o recado. Então não existe a comunicação. E aí, dentro do que eu venho aprendendo em relação ao PNL, principalmente, que ajuda muito, e também a constelação familiar sistêmica, muitas fichas vêm caindo na minha vida, e hoje em dia eu consigo me comunicar melhor do que eu me comunicava antes. Mas eu não vou dizer que eu tenho excelência ou perfeição e todo mundo me entende, né? Porque é aquela velha história também. A gente sabe o que a gente fala, mas eu não tenho certeza se o que a pessoa escutou é realmente o que eu quis dizer. E aí, nesse meio do caminho, a gente tem que pegar e começar a tomar mais um pouco de cuidado da maneira que a gente conversa com essas pessoas, tá? Então, vamos entrar um pouco nos questionamentos agora, e aí eu vou aprofundando um pouco mais cada tópico, beleza? Combinado. Isso mesmo, Alisson, chegou para a gente aqui no sindicato, várias questões também, né, e creio que vai surgir aqui na tela para a gente aqui também, sem nenhuma dúvida, né, e eu acho que podemos fazer assim, começamos com os filhos, né, crianças, e depois a gente parte para a parte de docência mesmo, para os alunos, discentes, enfim, pode ser, Alisson? Pode. 2 bloquinhos, né? Quase não vai ser diferente, você vai perceber isso, mas... Isso, exatamente. Só para dar um norte mesmo, né? Na hora. Então, aqui, ó, a primeira pergunta é assim, a construção da identidade do filho, né? Na grande maioria dos pais, a gente repreende, os pais repreendem ou coagem os filhos, né? Com palavras provocativas ou às vezes, palavras que menosprezam as crianças, né? Eu sou de uma geração, por exemplo, que a gente foi ensinado meio na base da chinelada, né? E falar eu te amo para um filho era coisa... Vocês sabem, eu sou gaúcho, então aquele gaúchão bravo lá falando eu te amo, meu filho, era quase que exceção, né? E hoje, vendo esse ciclone de bomba de adjetivos negativos que a gente, de repente, ainda mais nessa pandemia, né? Nessa situação que vivemos hoje, a gente precisa nortear mesmo essas questões, e para isso também serve essa live de hoje, né? E eu li ontem, só para contextualizar, no meme, os gritos não educam, eles ensurdecem o coração, bloqueiam o pensamento, destroem o respeito e tornam-me violento. Queria que você desse uma exclamaçãozinha aí, para nós começarmos essa discussão, esse debate tranquilo, sobre isso que eu te falei agora, cara. Precisamos bloquear esse ciclone bomba de adjetivos negativos para os nossos filhos, né, crianças, né? Passa a bola para ti, Alemão. Na hora. Cara, essa pergunta tua tem um monte de resposta e nem sempre só uma coisa vai responder o que cada um está passando. Então isso é importante entender. Porque às vezes as pessoas, a primeira coisa, tem muita gente que pensa que para resolver um problema ela precisa só de uma coisa, né? E às vezes são várias coisas conectadas, mas é um emaranhamento de coisas. E quando de repente a gente percebe qual que né, onde está a ponta da linha para a gente começar a desemaranhar, pelo menos começa a ter um pouquinho de esperança para poder saber melhor. E antes de começar a falar, eu queria falar o seguinte para vocês, para todo mundo, que é muito importante entender. Vou falar um monte de coisa e que às vezes pode... como a gente já tem um tempo de vida, alguns são pais, outros são avós, né? Outros são só filhos por enquanto. Mas tem muita coisa que a gente faz e quando a gente começa a descobrir o que a gente fez um dia na vida, tem gente que acaba ficando no passado e fica lá atrás remoendo aquilo, não devia ter feito aquilo, tal, né? E então, assim, eu falo que um bom conhecimento é aquele conhecimento que te liberta. O conhecimento que te aprisiona, eu não sei o quanto que ele é importante, porque ele deixa você marcando passo na vida e não deixa você seguir em frente. Então, das coisas que eu vou falar agora para todo mundo,
tenta pegar toda a intenção positiva no que eu for falar, e se tiver dúvida em relação ao que eu disser aqui, é só chamar. Quem tiver no Insta acompanhando lá, tem um canal na bio, tá no YouTube lá, e aí o pessoal tá conseguindo fazer pergunta melhor. Não vou conseguir olhar os dois lugares ao mesmo tempo. Mas aí, assim, Darlan, acontece algumas coisas. Vou falar primeiro em relação aos palavrões que a gente escuta na vida. E tem coisa que não é palavrão, tem coisa que é coisa simples, né? E depende muito, de novo, da pessoa que está se comunicando, da importância que essa pessoa tem na vida de cada um, porque isso vai determinar a relevância do elogio ou do xingamento que você está tomando, né? E também de quem está escutando, como é que essa pessoa já viveu a vida dela e os problemas que ela já passou. Então, assim, como é que ela faz para poder se livrar de alguns problemas. Então, quando a gente pensa em relação a, que nem você pegou, tem essa parte cultural, sim. Então, tem lugar que o pessoal, porque é uma cultura, muitas vezes, a maneira de falar é cultural, né? A maneira de falar é cultural. Então, vou contar uma história aqui antes. Teve um colega meu, eu acho que eu já contei essa mesma história, mas numa outra live, mas tem gente que acabou não escutando, mas para poder contextualizar. Eu vou dar um exemplo genérico, tá? Bem geral. Lógico que não é para todo mundo se enquadra nele, mas só para poder ilustrar. Então, como se trata de uma ilustração, então eu vou caracterizar as pessoas para ficar mais fácil o entendimento. Tem um amigo meu que era um alemãozão, na verdade é um italianão. Normalmente, família italiana tem o costume de conversar alto, conversa com os braços, e xinga e fala palavrão, né? E a família dele era assim. E ele casou com uma mulher que ela era oriental, e na família dela, ela tem os costumes de ficar sempre muito resguardada, bem quieta. E aí os dois têm uma tendência a se respeitar, né? Eles acham que o respeito é muito importante. Eu tô falando que eles acham porque cada um tem um nível hierárquico de crenças e valores. Algumas coisas são mais importantes que outras. Não é que a pessoa não tem isso. É que para ela no jogo uma coisa é mais importante que a outra. E aí nesse caso eu quero colocar que esse casal, o respeito era muito importante para os dois. Só que eles estavam em pé de guerra. Nenhum dos dois estava mais aguentando ver a cara um do outro. Porque na hora de eles se comunicarem, cada um tinha uma maneira de mostrar respeito. Esse meu colega italiano, ele mostrava respeito conversando, porque quando você respeita alguém na cabeça dele, você tem que falar, você não pode ficar guardando, tem que falar tudo aquilo que você pensa, porque se você guardar, você está sendo desrespeitoso com a pessoa. E na cabeça da esposa dele, o que é ser respeitoso? É você deixar a pessoa em paz. Então, eu te respeito quando eu deixo você no seu espaço. Se você invadir meu espaço ou invadir o seu espaço, eu estou sendo desrespeitosa. Então, quando acontecia algum conflito, na melhor da tentativa dos dois de respeitar um ao outro, o que cada um fazia? Cada um faz o seu melhor. Então, o melhor do meu amigo, do meu colega lá, o italianão, era pegar e falar o quê? E falar um monte com ela, e conversar, e vem cá, você tem que falar, e você vai escutar agora. E a mulher, na melhor das tentativas de respeitar ele, fazia o quê? Ficava quieto, deixava ele na dele, porque é melhor deixar quieto, porque não é bom. E aí, eles estavam quase se matando. E aí, até que um conversou com o outro, falou, a gente é inteligente, né? A gente faz curso, a gente, estuda um monte. O que está acontecendo, né? E aí, eles partiram para uma coisa que é importante primeiro a gente começar a entender, para depois entender junto como funcionam os nossos alunos e os nossos filhos. É como cada um funciona. E aí falou assim, respeito para mim é muito importante. Para mim também. O que é respeito para você? E aí eles foram conversar o que é respeito para cada um. E aí tem gente que pode pensar, mas respeito, todo mundo sabe o que é respeito. O significado da palavra respeito está no dicionário. Mas o sentimento e o que significa para cada um mesmo, cada um tem o seu próprio dicionário que não está aberto para todo mundo. E quando a gente quer que o outro adivinhe aquilo que a gente está pensando, é a maior crueldade que a gente pode fazer com qualquer pessoa. E a partir desse momento que eles conseguiram identificar o que é respeito para cada um, eles começaram a se tratar melhor. Salvou o casamento e tá tudo bem.
Entendeu? Então, ele pode ter outros conflitos depois, mas esse pelo menos foi resolvido. E aí, algumas palavras, Darlan, podem não ter peso, não ter significado para algumas pessoas, mas para outra, ela tem um forte significado, né? Que isso também depende da cultura e tal. Então, por exemplo, um filho que o pai tem muito, eu vou falar algumas frases elas podem soar bastante pesadas para algumas pessoas, embora elas sejam bastante simples, né? Então a gente vai escutando um monte de coisa ao longo da vida que isso pode atrapalhar um pouco o nosso funcionamento. Então, por exemplo, um filho que dorme até mais tarde e não gosta de fazer tarefa, né? Aí o que ele pode escutar da mãe de repente? Ah, moleque, você é muito vagabundo, né? Você não faz nada. E aí, escutando essas frases ao longo do tempo, acaba ocorrendo uma generalização, porque assim, a mãe, o pai, ou seja lá quem for, né, pode ser o professor também, muitas vezes a gente esquece de falar sobre o que a gente está conversando. Esquece de falar por que a gente está acusando que o outro é vagabundo ou preguiçoso, né? Então, a primeira coisa que fica não é a questão de falar palavrão, de xingar. A questão é generalizar o palavrão ou o xingamento. Porque a partir do momento que você pega e fala assim para uma criança, você é muito vagabundo, né? Você não faz nada. Você não sabe fazer isso. Não mexe que você não sabe, né? O que você está fazendo é dando um recado que aconteça o que acontecer, você é muito vagabundo. Você pode trabalhar o quanto for que você vai ser vagabundo. E aí isso começa a trazer uma sensação para a criança. Na verdade, depende, como eu falei assim, depende muito do que a gente fala e depende do que a gente recebe como informação. Então cada um vai interpretar de um jeito. Então você pode ter numa família um irmão gêmeo, por exemplo, é o mesmo pai ou a mesma mãe. Teoricamente são pessoas muito parecidas, só que não, depois eu vou falar sobre isso. E aí, se o pai e a mãe tratam os dois iguais e pega e fala assim, nossa, é muito vagabundo, moleque, né? Por exemplo. Um pode interpretar que, puta, eu sou vagabundo mesmo, né? Não adianta fazer nada na minha vida, que eu sempre vou ser o vagabundo. Então, beleza, não vou fazer nada, eu sou vagabundo e fico vagabundeando a vida. A outra criança, ela pode pegar e entender o quê? Eu vou mostrar para ele que eu não sou vagabundo, não. Ele vai ver, um dia essa pessoa é meu pai ou minha mãe, vai ter que apagar a língua, né? Falar assim, agora vai se arrepender do que falou. Então, aí essa pessoa, ela entra num ciclo de trabalho infinito, que muitas vezes não tem trabalho na vida dela que vai compensar, porque ela quer o reconhecimento de alguém. E o problema é que mesmo que hoje essa pessoa reconheça, dentro de um pensamento, quem quer o reconhecimento é a criança daquela pessoa naquela época, o reconhecimento daquele pai ou daquela mãe ou daquele professor que seja, que não reconheceu o trabalho dessa pessoa. Tá? Então, mas também não é questão de ser mentira, né? De falar mentira. Tipo, a criança faz um negócio errado e você fala, tá bom, né? Ou então o negócio é um trabalho muito ruim e você fala, é o melhor trabalho do universo. Porque esse é um outro problema que vem acontecendo. Os pais e as mães causaram um problema bem grande para os professores, no seguinte sentido. Essa geração que a gente está hoje na faculdade e tal, até da minha geração para um pouquinho para trás, é aquela geração que escutou a vida inteira do pai e da mãe e fala, você é um ser especial, você é um ser iluminado, você é muito inteligente, e a pessoa se convence disso. E aí, quando ela vai para a vida real, que entra na universidade ou vai para a escola, de repente um colega fala, você é feio, né? Você não é bonito, tem o outro ali é mais bonito que você. Ou você vai mal numa prova, né? Então, a prova vale 10, você tira, seja 8. E, lá em casa, meu pai e minha mãe falam que tem Deus e tem eu ali quase lado a lado, né? E agora, de repente, eu tô tirando um 8 nessa prova que vale 10. Quem que é esse professor para falar que não vale essa nota que eu tirei? E aí, hoje em dia, tem muito aluno, por exemplo, e quem é professor vai entender que eu vou falar agora, aí tem um tal de efeito Dunning-Kruger, que alguém deve ter ouvido falar já,
E esse efeito Dunning-Kruger é aquele negócio mais ou menos assim. A pessoa é tão ruim naquilo que ela faz, só que ela não consegue reconhecer e para ela o que ela faz é muito bom. E quando vem alguém e traz a informação, né, o que está faltando, né, está faltando isso, a pessoa ela acha que o outro não entende nada e ela não consegue entender que a outra pessoa está querendo ajudar ela naquele sentido, né? E pode ser com as palavras que forem, Darlan, pode ser na melhor das boas intenções, da educação, do que for. O outro não está querendo entender essa relação da informação. Então, é um problema sério isso, porque possivelmente, se essa pessoa não mudar, ela vai ter grandes problemas no futuro dela e com grandes chances de ser infeliz. Porque ela vai viver à mercê de, não reconhecem meu trabalho, só que ela quer fazer sempre o trabalho igual, ela não quer evoluir, e ela acaba entrando num ciclo vicioso, e não num ciclo virtuoso, de conseguir fazer cada vez melhor um trabalho que ela poderia ter grande chance de evoluir, né? E aí então, nessa linguagem, é um problema sério, porque a maneira que os adultos se expressam com as crianças, de maneira extremamente positiva ou extremamente negativa, pode causar mal, né? A felicidade extrema ou a infelicidade extrema, elas não existem. E tem gente que acaba querendo viver nelas, às vezes. A gente pode ser feliz, mas tem momento de tristeza. E é importante saber acolher essa tristeza desde pequeno. Então, às vezes, você tem... o pai ou a mãe tá triste, e aí a criança vê o pai e a mãe triste, a criança pergunta pro pai ou pra mãe o que está acontecendo, vê às vezes até chorando, e aí o pai e a mãe dá uma lição para ela já, né? Tipo, não pergunte isso para ninguém e não demonstre para ninguém. Aí o adulto tenta esconder aquela cara tudo vermelha e com os olhos inchados de chorar, falar que tá tudo bem, e respira fundo e vamos seguir em frente que não precisa dar bola para isso. E não é assim, né? Quando chega na vida real, a gente passa por problemas que a gente tem que encarar esses problemas. E é bom que, mesmo que depois de velho, meu pai falava antes tarde do que mais tarde, é importante mesmo que depois de mais velho a gente comece a olhar esses problemas que a gente tem para se atentar ao que é que vem acontecendo, para poder ir se libertando de tudo isso. Então, por exemplo, né, a criança, o pai que... E aí, tipo, gente, eu não quero discutir aqui se eu concordo ou não em bater no filho ou qualquer outro tipo de coisa, tá? Porque existem violências muito piores do que a física muitas vezes. Então, assim, é só em relação à linguagem, e eu queria colocar assim para vocês, para começar a entender que a linguagem, ela depende de algumas coisas. Então, as palavras que a gente fala, elas têm muito menos efeito, por exemplo, que o tom de voz que a gente usa para conversar e com o posicionamento corporal de cada um. Então, não adianta querer fingir. A criança tem um poder de sensibilidade e ela aprende muito copiando as coisas. Criança copia as coisas. E a prova disso, eu vou dar um exemplo físico já, como eu sou fisioterapeuta também, tem muito pai e mãe que leva a criança para fazer trabalho postural, porque fala, olha a postura do meu filho. Mas na hora que você olha a postura do filho é idêntica do pai e da mãe. A postura física, né? Aí chega lá, o pai tudo tortinho, né? A mãe tudo tortinha, e fala, trouxe meu filho tortinho aqui também pra você arrumar ele. Mas a postura que o filho tem é exatamente igual do pai e da mãe. Os filhos copiam, né? E fala, mas aí eu não tenho pai nem mãe, mas na verdade é a representação de pai e mãe que essa pessoa teve na vida. Então, as crianças copiam. E aí o que acontece, né? Aconteceu comigo já num pacientinho uma vez, ele pegou e brigou com um coleguinha. E aí, a mãe trouxe ele para conversar e veio falar comigo. Eu falei, aqui aconteceu, né? Aí ele falou, eu tava no clube, aí um menino me bateu lá e eu fui lá e bati nele. Mas por que você bateu nele? Porque ele me bateu. Eu falei, não, eu entendi os motivos físicos disso, mas o que aconteceu internamente com você? O que tá acontecendo? Ele falou, me bateu, ele começou a me xingar lá, começou a me deixar nervoso. E por que você bateu nele? Eu bati nele porque ele me deixou nervoso. Tá, mas qual que é a intenção de bater na outra pessoa? Você queria fazer o quê?
Era descontar, né? Mas o descontar, na verdade, eu queria saber a parte emocional dele, né? Então, mas resumindo, o que ele queria fazer batendo na outra criança? Ele queria que a raiva dele diminuísse. Então, ele apanhou, ele ficou com raiva, e aí o que eu tenho que fazer para diminuir minha raiva? Eu vou lá e bato na outra agora, porque eu desconto minha raiva nele. Beleza? E aí o que aconteceu? O moleque pegou, foi advertido no clube, chamou a mãe lá, tal, aí tomou aquela carcada do pessoal do clube. Aí a mãe veio, e aí o que a mãe fez para poder conversar com o filho? Foi lá e deu um pau no moleque, né? Bateu no moleque. E aí o que a mãe falava assim? Já te falei para você não bater em ninguém, não se faz isso. E sandaia no moleque. Coisa feia, ficar batendo nos outros. E aí, meu, o filho copia o ato corporal mais do que as palavras. Aí é uma mãe batendo no filho, falando que não pode bater nos outros. Você consegue entender a incoerência que existe nisso? Como é que você demonstra uma coisa agindo totalmente diferente daquilo? E como é que você quer cobrar alguma coisa de alguém que você não tem capacidade de oferecer para ele naquele momento? Né? Então, é muito cruel com as crianças a maneira que muitas vezes a gente cria. Criança, ela é criança, né? Criança faz criancice, criança descobre as coisas. E o que tem hoje em dia de criança, o modelo de... O que acontece com criança muito acontece com cachorro, muitas vezes, né? Tem muito proprietário de petzinho que quer comprar um cachorro, mas na verdade ele queria um bicho de pelúcia. Ele quer alguma coisa que não solta pelo, que não faz cocô, não faz xixi. E aí, como o que ele acaba comprando e pagando caro, com pedigree e tudo, faz cocô, xixi e solta pelo, ele acaba abandonando muitas vezes. A criança não é que ela vai abandonar, né? Mas a maneira que ela acaba lidando com a criança, e na verdade às vezes abandona, né? Então não vou falar que não também, que pode ser que sim. Mas a pessoa ela acaba arrumando um filho para poder atender algo interno dela, e aí quando vem o filho que é para poder criar, ela não tem habilidade, também não busca. Mas ela lembra que um dia, quando ela era pequena, bateram nela porque ela fez tal coisa, então talvez essa seria uma boa ferramenta para eu usar. Então deixa eu sentar a sandaia nesse moleque aqui agora para ver se resolve. E às vezes não resolve, às vezes você vai inibir só, e criança muito quieta é estranho. E às vezes a pessoa gostaria que a criança fosse um robô, né, um bichinho que colocasse, olha que educado que ele é, né? Então, esse comportamento que existe entre os pais e os filhos, dessa comunicação, ela é muito incoerente. E essa incoerência dá um bug na cabeça da criança, porque eu estou apanhando e essa pessoa que está me batendo está falando que eu não posso bater nos outros. Né? Então, é estranho isso. Mas assim que ela não tiver mais domínio sobre mim, quem sabe eu posso bater em alguém na hora que não estiver vendo. Então, como é que a gente pode fazer isso? Que é isso que é importante. E aí, Darlan, antes de... Depois você me lembra o resto da pergunta aí também. Tá bom. Mas antes disso, ainda queria falar em relação à evolução que tem, porque todas essas crianças, que a gente pode falar hoje e qualquer outro dia, tudo ocorrendo biologicamente correto na vida dessa criança, ela vira os adultos que somos nós, né? E então, assim, a criança, quando ela nasce, ela e a mãe é uma coisa só. Não vou entrar nesse momento muito nessas questões, mas aí o que ela tem de necessidade, porque a criança, ela precisa que um adulto cuide dela. Preferencialmente o pai ou a mãe, ou então quem assumiu o papel de pai ou mãe depois dessa pessoa. Então, assim, quando uma criança precisa de cuidados, ela tem o cuidado da mãe. E a única coisa que a criança precisa no momento são os cuidados. Só que o pai e a mãe deseja para esse filho, muitas vezes? Eu quero dar tudo para o meu filho, tudo que eu nunca tive na minha vida, né? Só que tudo que a pessoa pensa que ela nunca teve na vida é relacionado a bens materiais, né? Então aquela boneca, aquele carrinho, eu vou para Disney, eu vou para Beto Carreiro World, né? Vou para sei lá Deus onde que a pessoa sonhava em ir, e ela começa a depositar as necessidades dela no filho. Só que para comprar essas coisas custa dinheiro e ela tem que trabalhar. E aí entra um pouco na parte que pode causar adoecimento em crianças, né? Ou uma dependência muito grande. Então, aí o que acontece muitas vezes?
Essa criança, ela precisa de cuidado do pai e da mãe, só que o pai e a mãe tá preocupado em oferecer tudo aquilo que eu nunca tive na minha vida. E aí o que acontece? O pai e a mãe saem para trabalhar e deixa a criança sozinha. Sozinha assim, né? Com cuidado de alguém, ou fica um tempo muito curto com essa criança. E a criança quer o pai e a mãe. Só que o pai e a mãe tá trabalhando para conquistar as coisas para ela. E aí muitas vezes o que acontece com a criança? Um belo dia ela fica doente. Porque é comum ficar doente, é normal, é biológico que aconteça algum tipo de doença. E nesse dia que essa criança fica doente, ela percebe que o pai ou a mãe, normalmente a mãe, volta para ficar com ela em casa, cuidando dela. E ela ganha a atenção do pai e da mãe. Nesse momento, inconscientemente ou subconscientemente, a criança percebe uma coisa muito importante que a gente também sabe disso. O poder que tudo tem na nossa vida, na verdade assim, tudo tem uma intenção positiva. Nada é só bom e nada é só ruim. Mesma coisa, a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém tem um lado positivo naquilo. E nesse momento a criança descobre isso, né? Porque quando eu fico doente, meu pai ou minha mãe fica aqui comigo, né? Então eu deixo de ficar sozinho. E então essa criança muitas vezes ela descobre um benefício de ficar doente. E lógico que de maneira inconsciente. E isso também tem relação com a linguagem que a gente utiliza. Porque aí o pai e a mãe nessa hora é coitadinho e tal, né? Vem aqui. E lógico que não é também falar assim, não, levanta daí, moleque, vai, para de frescura, né? Não é assim. A vontade seria falar isso. Principalmente para alguns colegas nossos. Porque essas crianças crescem só de tamanho. Mas a mentalidade às vezes não acompanha. E só que isso, o mais importante entender é que é de maneira subconsciente, né? A parte inconsciente da pessoa tomando conta dela e direcionando ela para algumas atitudes que ela faz de maneira quase impensada. Ok, Alisson. Tem muito ainda aqui para debater, mas você falou na minha pergunta, é isso mesmo, cara. Esse primeiro foi só para dar um estupinzinho ali para começar mesmo. Cara, e aí surge, o que você falou aí, o ser humano, ele pode estar, né, vamos falar, acho que isso que fica bem evidente do que você falou agora, né, o ser humano pode estar, vamos falar um adjetivo ruim aqui, preguiçoso no momento, né, eu acho que a pessoa tem que, aí a comunicação, como você fala, a gente precisa ter esse raciocínio, esse policiamento, né, para falar não é fácil, muitas das vezes não é uma coisa simples, não. A gente tem que se reestruturar, acho que essa live de hoje é para nos tocar mesmo, eu falo nós, porque eu me incluo no meio, né, e eu acho que um ambiente rico de ideias e de hábitos, né, amigo, acho que precisa isso, né, porque se você colocar sempre a questão hábito é todo dia, toda hora, essa situação, né, eu acho importante que você falou, a gente... tendo esse ambiente rico de ideias, mas também colocar em prática na forma de hábitos, né? Como você mesmo falou, escovar os dentes, enfim, é hábito, né? Até inclusive isso, queria dar um exemplo rápido sobre escovar os dentes, que as pessoas acabam confundindo. Isso aqui vai para professor e pais mesmo. Porque existe uma confusão entre a educação e o que se torna hábito. E o conhecimento, né? Vou falar assim, vai, de uma maneira... Talvez essas palavras não sejam as melhores, mas eu quero passar mais a ideia principal para vocês. Tem muita gente que fala assim, mas na faculdade, né, o pai e a mãe coloca muita responsabilidade nos professores para poder educar os filhos. Mas tem uma diferença básica que todo mundo tem que entender a sua responsabilidade nisso, que, por exemplo, a informação sobre como escovar os dentes e a importância de escovar os dentes e como se escova os dentes e todas as capacidades técnicas em relação a escovar dentes, por exemplo, né, isso pode ser extrapolado para qualquer assunto, isso sim a escola pode ensinar, né, a faculdade pode ensinar, mas o hábito de escovar o dente todo dia, isso é educação que é em casa, tem que ter a contribuição, então não adianta nada falar, mas você não aprendeu isso na faculdade? O aprendizado de fato acontece quando você pratica e faz. Não adianta nada, as campanhas que acontecem muito na saúde, acontece muito assim, tem que usar camisinha, porque todo mundo sabe disso, tá?
As pessoas que não usam não é por falta de conhecimento, é por falta de hábito. Então, muitas vezes o que acontece, o que a faculdade ou a escola é cobrada em relação a isso, não é por conta da educação, é que as palavras elas acabam gerando um pouco de conflito, mas cada um tem que assumir a sua responsabilidade nesses quesitos de ensinar, de aprender e de começar a cobrar o hábito, né? E a criança, não adianta você pegar e falar para a criança, falar assim, olha, é muito importante, viu, você escovar os dentes, porque senão vai ficar com os dentes podres, né? Falar, beleza, né? Entendi, então a partir de hoje vou escovar os dentes 3 vezes ao dia. Não é assim que acontece. O pai e a mãe têm a responsabilidade naquele momento de ficar cobrando aquilo. É chato, não é legal, né? Eu lembro até quando eu era criança, eu tinha que ficar escovando o dente porque minha mãe pedia. Hoje tem que agradecer ela, mas na época, nossa, não gostava, é chato. Até que se torna um hábito e de repente a gente começa a perceber esses benefícios. Então tem muito benefício que acontece na nossa vida que ele não é de maneira automática, não é um download que acontece e fala assim, ah, pronto, beleza, a partir de hoje, isso aí com certa maturidade talvez aconteça. Mas só para poder ilustrar em relação ao escovar os dentes que nem você falou, e fora que dentro dessa comunicação de escovar os dentes, tem aquele negócio, não adianta só escovar os dentes, tem que passar a sensação que eu escovei. E esse é um dos motivos que a pasta de dente tem gosto de menta, né? Não sei se vocês sabem ou não. Porque, teoricamente, o simples ato de escovar o dente de maneira mecânica, passar só a escova, o dente já estaria escovado. Mas aí, para eu ter a sensação que eu cumpri o meu papel de escovar os dentes, acaba tendo aquele gosto de menta para, agora sim. Tanto que quem nunca foi viajar para algum lugar, não tinha escova de dente, pegou a pasta e esfregou no dente, achando que a pasta teria algum poder de escovar os dentes. Não tem. O que tem é a escova. Só que como o nosso hábito acaba trazendo aquela tarefinha assim, agora sim estou cheirando menta, né? Agora sim eu entendi que eu escovei. Então traz essa mensagem para o subconsciente nosso. E quando a gente começa a aprender isso faz muita diferença em muitas coisas na nossa vida. Formidável, é isso aí mesmo, Anderson. Hábitos. Hábitos a gente se adquire no dia a dia, no cotidiano, né? Exatamente. E falou tudo aí, amigo. A gente precisa ensinar. De fato, a responsabilidade dos pais vai muito aquém da escola, né? A gente tem que andar em conformidade ou junto com ela, né? Uhum. E isso é importante. Daí, essa outra questão que surge aqui as crianças sentem, agora falando da minha área de química, uhum. Quimicamente por osmose, nossas frequências, nosso estado de espírito. Aí outra questão, já vou embutir junto aqui, tem uma temporalidade, isto é, a criança tem uma idade que ela nos compreende. Eu sei a resposta, mas eu acho que é bom a gente falar isso para quem está nos vendo, né? Questão de rejeição também, né? Às vezes, eu não queria ter esse filho, enfim, né? Eu tenho um irmão, até a gente já falou isso aquele momento, né? Então, teu irmão, o menino não fala, o menino anda em ponta dos pés. Eu queria que você desse uma orientada ali pra gente, né, nesse quesito, e englobando um pouquinho, e daí acabando essa parte da live, eu preciso fazer uns esclarecimentos aqui na verdade, para a comunidade também saber, e a gente continua. É rapidinho, questão de minuto a gente já continua também, tá bom? Tá. Bom, você pegou num ponto crucial em relação à linguagem, o quanto que a linguagem das nossas conversas, né, pode acabar trazendo pode trazer grandes problemas para as pessoas. E, como eu falei, assim, quando a gente conversa de uma maneira que te aprisiona, é ruim. Então, a intenção de conversar sobre esse assunto, tô usando como delicadeza, porque muitas vezes, dependendo do que a gente fala, pode soar como, então eu tive culpa nisso, ou então fulano teve culpa, e então é complicado tocar nesse assunto, mas eu vou vou responder a tua pergunta assim. Então, por exemplo, vou dar exemplos que já aconteceram mais de uma vez com outros pacientes, ou colegas, ou mães de aluno de filhos, né, e pai. A primeira coisa que acontece é a seguinte, né, filhos recém-nascidos.
É uma coisa muito importante. Então, dentro da parte teórica que a gente trabalha aqui, de linha de raciocínio, a maioria dos problemas que o filho tem, recém-nascido, é por conta da mãe. No seguinte sentido, a mãe reclama muito assim, meu filho anda muito estressado, né, o recém-nascido. Não dorme direito, não come. E aí, isso leva a um conflito, porque, na verdade, isso está acontecendo com a mãe. Então, a mãe tem um conflito, e esse conflito acaba sendo transmitido para o filho. Aí que nem você falou, osmose, né, vibração, sei lá, mas é uma união tão grande e tão bonita entre o filho e a mãe, que muitas vezes a melhor maneira de trabalhar com o filho recém-nascido é trabalhando com a mãe. A mãe não dorme bem, e aí também o filho não está dormindo, e aí começa aquele nervosismo. E criança, gente, criança tem uma linha de percepção muito maior do que a gente imagina. Então, aqueles assuntos que a gente conversa perto de criança e fala assim, mas pode falar que ele não está entendendo, ele está entendendo. Então, dentro de algumas linhas, o que pode acontecer, né? Então, tem dentro pais que têm mais de um filho, porque ter filho é caro, a gente sabe disso. É uma vida que a gente está criando, né? Uma coisa é só nascer, depois de nascer é só criar, né? E é caro. E aí, qual que é o assunto que pode surgir na família de repente? A família já tem 1 ou 2 filhos, e de repente a mulher engravida de outro, meio que sem querer, e aí às vezes a criança lá escuta o pai e a mãe conversando, falando assim, nossa, agora vai ficar muito pesado, hein? Porque esse tanto de filho aí, eu vou ter que trabalhar muito. E às vezes pode até surgir, dependendo da família, o assunto, nossa, será que a gente vai dar conta de cuidar? Será que de repente não poderia dar para alguma outra família cuidar desse filho? E são coisas bem pesadas que a criança pode ouvir e o pai e a mãe entendem que ele não estava entendendo isso. E o que já aconteceu com criança, por exemplo, de começar a perder peso do nada, né? Porque inconscientemente, repetindo, não vou falar que isso é uma 100% das vezes, nem nada, mas muitas vezes a mensagem que o filho acaba entendendo é como se fosse assim, eu tenho que dar um custo menor para minha família, porque se eu comer, né, ou então deixa eu até desaparecer aqui dentro dessa casa, porque se eu desaparecer eu consigo ficar vivo aqui e não... Então a criança começa a ter problema até de crescimento, porque o pai e a mãe vivem falando que é muito difícil ter filho, é muito caro, e dinheiro é muito importante para eles e de repente não vai dar conta, né? Ou então o filho, tudo bem, nasce um segundo filho, e o outro filho está lá bem, e de repente começa a falar ou isso, ou do tipo, para de fazer barulho que vai incomodar seu irmão, né? Aí de repente a criança começa a andar na ponta do pé e não sabe por que o motivo, e antigamente andava normal, e a criança ela fica com essa mania de fazer isso, então pode causar distúrbio até de movimento em criança, dependendo do tipo de assunto de conversa que tem. Pode trazer assuntos ligados à obesidade, né? Então começa aquela conversa de pai e mãe com a melhor das boas intenções no universo, tá? Falando assim para o filho, por exemplo, se você for uma boa pessoa, você tem que comer tudo, você não pode deixar nada no prato, né? O que colocar no prato tem que comer. E assuntos meio que parecidos. E isso, inconscientemente, a gente não escutou isso só uma vez. A gente escutou isso diversas vezes. E a gente entende que isso é o normal, é o natural. E aí o que acontece? A pessoa tem grandes problemas de perder peso, por exemplo, porque eu não posso deixar de comer, eu tenho que comer. E aí também tem aquelas comparações, né? Nossa, tanta gente passando fome lá na África, né? E aqui no Brasil, e você não vai comer isso aí, olha que pecado, né? E, eu comi meus pratos, eu não sei o quanto que eu diminuí a fome na África comendo. Então são correlações que os pais fazem com os filhos que não são reais. E eles colocam a responsabilidade no filho da fome na África, por exemplo. Né? Porque como ele não está comendo direito, ele está deixando, a África está passando fome. E eu não sei o quanto que isso é real. E tem um monte de outros exemplos que podem influenciar na vida da criança, um ou outro também que alguns podem ter escutado,
é muito relacionado à prosperidade, que fala assim, ah, não pega nesse dinheiro que dinheiro é sujo, né? Então, dinheiro é sujo. Gente, o que não é sujo nesse mundo? Até parece que aquele carrinho, aquele brinquedo que fica no chão o dia inteiro que o cachorro morde lá, é limpo, né? Até parece que o corrimão da casa tá uma beleza de limpo. E aí, às vezes, a gente fala algumas frases para a criança que isso acaba, de maneira inconsciente, afastando essa criança de algumas coisas que seriam muito boas para essa criança. Ah, mas eu falei na brincadeira. A gente vai repetindo uma brincadeira e tal, até que essa brincadeira vire verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de palavra que a gente fala, que a gente usa com essas crianças, né? Em relação à riqueza mesmo, quantas vezes... Minha família mesmo falou um monte de vezes, né? Falou, Alisson, pra você ser rico na vida, ou você tem que casar com alguém rico, ou ganhar na Mega Sena, ou nascer na família rica. Então a família não é rica. Então jogar na Mega Sena, não sei se você tem sorte, não. Então procura alguém rico para casar, porque senão você está lascado. E aí são diversos paradigmas que a gente acaba entrando, que se você acredita nisso, se você não se livra disso, isso traz diversos problemas. E quando a gente fala em família, todos os aspectos familiares, eles devem ser levados em consideração. Não adianta pegar e falar assim, então eu vou afastar meu filho da minha família, porque se a minha família fala muita besteira, isso pode influenciar. Na verdade, como entra os campos morfogenéticos da constelação familiar, por exemplo, como a pessoa faz parte de uma família, então muitas vezes ele quer honrar a família no sentido bom e ruim. Eu não vou entrar muito nesse detalhe agora, mas a família, ela é muito importante para todo mundo. E é importante a gente olhar para a nossa família e entender os conflitos que ela passa e não fingir que eles não existem. A gente tem que incluir as pessoas que a gente precisa trabalhar um pouco, porque senão esses conflitos eles aparecem de maneira um pouco mais pesada em outro sentido. Tá? Entendi. É isso aí. A gente precisa se policiar mesmo, cara. Eu acho que aí vai quebrar muitos paradigmas, viu? Essas suas expressões de hoje vai nos fazer tomarem outro norte. Importante. Posso responder a pergunta da Aurélia também aqui? Opa, tá aí, né? A Aurélia perguntou aqui, sabemos que uma pessoa é diferente da outra, inclusive a diferença de personalidade entre irmãos. O que você orienta para que os pais aprendam a lidar com cada filho com relação a comunicar? Abraço, Aurélia. A Aurélia é psicóloga amor aqui, não é fraca não. Ótimo. É um ponto, eu vou dar o meu ponto de vista em relação a essa parte teórica aqui, tá, Aurélia? Depois se quiser complementar com alguma coisa aí, à vontade. A primeira coisa, outro paradigma que a gente tem na vida é aquela velha história que também muitas mentiras foram contadas para nós ao longo da nossa vida. E a gente acreditou em muitas delas e todas elas foram contadas com a melhor das boas intenções, tá? Nenhuma delas foi por mal que contaram. E uma delas diz que a gente tem que tratar a outra pessoa da mesma maneira que a gente gostaria de ser tratado. É mentira isso. Porque cada um tem uma maneira de ser tratado diferente um do outro. E quando você procura tratar uma pessoa da maneira que você gostaria de ser tratado, às vezes o que você faz é mais ofender essa pessoa do que ela se sentir bem com esse teu tratamento. Eu vou dar um exemplo prático em relação a isso, né? Depois eu vou comentar do livro, um livro que eu sempre recomendo ele. Mesmo esquema, dei o exemplo lá do japonês, da japonesa lá e do italiano, mas vamos pensar em homens e mulheres, né? De novo, de maneira bem geral e generalista, tá? Só para poder exemplificar. Vamos supor que tem um homem que adora ferramenta de arrumar carro, aquelas coisas assim, né? Uma caixa de ferramenta. O sonho dele é comprar ferramentas. E tem a esposa dele, que a esposa dele adora o quê? Maquiagem, né? Então, um gosta de estojo de ferramenta e o outro gosta muito de estojo de maquiagem. Aí, na melhor das boas intenções, então chegou o dia dos namorados. Vamos presentear quem a gente ama com o que a gente gosta mais, que a gente tem de melhor. E aí, vamos colocar então que como o homem gosta de ferramenta, o que ele pensa então? Eu vou dar para minha esposa tudo aquilo que eu mais gosto, que eu mais amo, que é um baita estojo de ferramenta.
E aí, a hora que ela pegar aquele estojo de ferramenta, ela vai pirar, porque se fosse eu, é meu sonho. Eu vou deixar de comprar para mim para dar para ela, né? Homem na melhor das boas intenções. E a mulher também, uma genialidade ótima, fala assim, eu vou dar tudo aquilo também que eu mais amo na vida. Eu vou comprar o melhor estojo de maquiagem. Eu sou péssimo para marca, viu? Então eu vou falar da Mary Kay, que é a mais comum aí, não conheço as outras. Vou comprar um estojaço da Mary Kay cheio de coisa lá e vou dar para ele. Eu acho que ele vai pirar, ele vai adorar, vai ser a melhor noite nossa da nossa vida. Chega no dia dos namorados, eles vão trocar presentes. Um olha pra cara do outro e fala, é sacanagem, né? Você tá brincando, tem algum presente de verdade ou não? Ele fala, como assim, né? Você tá desdenhando do que eu tô comprando? E aí os dois ficam muito emburrados e chateados e vão embora. Mas no dia seguinte, o homem fala assim, eu já sei o que aconteceu. Eu acho que essa marca de ferramenta, ela não gosta. Eu vou comprar uma melhor ainda agora. Então eu vou pedir uma importada, vai chegar, e aí a hora que chegar eu vou dar para ela, e aí ela vai pirar mesmo, aí que ela vai gostar. E aí o que acontece quando ele dá essa presente para ela? Aí ela quer matar ele mais ainda, né? Fala, você foi lá, me deu um negócio que eu odiei, e aí se esse homem e essa mulher não param para analisar o que está acontecendo nesse momento, na cabeça de cada um vai ficar o que a informação? Quanto mais eu me esforço para poder oferecer o que tem de bom para essa pessoa, mais parece que ela me persegue e menos ela gosta de mim. Porque eu tô dando tudo, eu dou tudo aquilo que eu tenho de melhor. E parece que quanto mais eu dou para ela o de melhor, ela acaba piorando, né? E ela fala, não, eu vou ensinar para ele que não é assim. Ela vai lá e compra um outro estojo de maquiagem também, né? Fala, agora tá me chamando do quê, né? Então, assim, quando a gente começa a entender que cada um tem uma maneira de ser tratado, porque a gente aprendeu que o filho a gente tem que tratar igual. O igual, muitas vezes, é ser diferente na maneira que trata cada um. Vou dar o exemplo do livro, que é o mais fácil, que quem quiser ler depois, para poder trabalhar essas percepções. E funciona muito com o filho, é a mesma coisa. Esse livro, normalmente, ele trabalha mais a relação dos casais, mas para pessoas, tá? Para a gente, funciona da mesma maneira. O livro chama 5 Linguagens do Amor. E dentro dessas 5 linguagens do amor, ele fala assim que cada um tem uma via preferencial, tá? Preferencial. Então, se é preferencial, não é que a pessoa é aquilo. Então, ela tem uma tendência a preferir aquilo. E algumas vezes ela pode preferir outras coisas, mas normalmente ela tem um comportamento que prefere mais de uma coisa do que outra coisa, tá? Então, dentro das 5 linguagens do amor, uma das linguagens de amor se chama toque físico. Toque físico é aquela pessoa que adora ser tocada. E se você é uma pessoa que não gosta de ser tocada, quando chega alguém que tem como habilidade o toque físico, você quer matar a pessoa, né? Porque a pessoa te beija, te abraça, e você fala assim, meu Deus do céu, que pegajoso essa pessoa, por que não me larga? E quem não gosta de toque físico, odeia de morte, né? Então acaba trazendo conflito. E normalmente eu falo assim, você sabe que eu não gosto que pega e você fica pegando? É porque a outra pessoa, a maneira dela mostrar que ela gosta é tocando, não é por mal. Porque ela acha que todo mundo gosta. Como ela gosta, ela acha que todo mundo gosta, tá? Então a gente tem essa percepção. A segunda, palavras de afirmação. Algumas pessoas adoram palavras de afirmação. Palavras de afirmação puta, Darlan, você é o cara, obrigado pela live, e nossa, você é um excelente pai, por tudo que você fez. E aí a pessoa gosta de ficar exaltando e falando. Então essas pessoas que falam bastante e elogiam que elas gostam, possivelmente elas têm essa preferência. E possivelmente ela gosta de escutar também, tá? Tempo de qualidade. O tempo de qualidade agora na pandemia está sendo um problema sério. Deixa eu só falar aqui pro pessoal do Insta, vai encerrar daqui 50 segundos. Entra no link da bio que está no YouTube, ainda a gente vai continuar mais um tempo, viu, galera? Até mais. Bom, o tempo de qualidade. O tempo de qualidade, na pandemia mesmo, é um baita exemplo disso, porque na cabeça da maioria das pessoas que estão em casa, as pessoas, elas acham que está todo mundo junto. Estou toda hora com meu filho, com a minha esposa. Só que cada um está num cômodo da casa, cada um está no seu celular, cada um está fazendo seus afazeres,
E de verdade as pessoas não estão juntas, elas estão sobre o mesmo teto. Mas ter tempo de qualidade, que é falar assim, ó, vem cá, vamos assistir um filme, vem cá, vamos almoçar, vamos jantar, vamos fazer alguma coisa juntos, e juntos sem alguma coisa atrapalhar a pessoa naquele momento, é muito raro disso acontecer. Então as pessoas falam assim, meu, mas como assim? Falou que eu não fiquei com ela a pandemia inteira, faz quase 100 dias que a gente tá todo mundo junto aí, e agora vai falar que eu não dou atenção? Realmente às vezes você não dá atenção que a pessoa gostaria. Ficar do lado não é estar junto. E essa pessoa que gosta de tempo de qualidade, ela gosta que você queria dar realmente atenção para ela, né? Tem a outra pessoa que é a outra linguagem do amor, que é presente, né? Tem a gente que adora dar presentes e adora receber presentes também. Então essa pessoa, ela quer dar presente e ela quer receber presentes, tá? Então não é que ela tá te comprando, para quem não gosta, ela tá te dando uma coisa que para ela é importante, que é dar alguma coisa. E tem gente que é atos de serviço, né? Atos de serviço é aquela pessoa que gosta de receber o serviço, mas sem eu ter que pedir para você fazer o serviço. Tipo, coloca o lixo para fora, né? Então, por que você não percebe que tem que colocar o lixo para fora? Vai lá e coloca. E aí é nesse sentido que a pessoa acaba querendo fazer que ela receba o serviço sem ela ter que pedir. Entendeu? Então, as crianças também funcionam dessa maneira. Tem criança que, na sua melhor das boas intenções, que você vai querer oferecer um abraço para uma criança dessa, ela te coloca, ela te empurra, porque ela não quer aquilo. E não é porque ela não gosta de você, é porque a linguagem de amor preferencial dela não é o toque físico. Só que qual que é? Eu não sei, você vai ter que descobrir. E a maneira mais fácil de descobrir, primeiro, é sabendo qual que é a tua. Você sabendo qual que é a tua, depois você começa a se comunicar melhor com a outra pessoa. Você começa a entender. E aí é interessante que se você ama realmente a outra pessoa, e você realmente quer agradar a outra pessoa, para poder agradar a outra pessoa, você vai ter que fazer alguma coisa que a pessoa entenda que aquilo é uma linguagem de amor. E se ela começar a entender essas linguagens também, ela também vai começar a fazer coisas para você que tem relação com essa linguagem. Então, quando a gente começa a se comunicar de fato, é quando a gente começa a compreender a necessidade do outro, respeitando a nossa, e a gente começa a ter uma comunicação, né, com o nosso coração, com a nossa cabeça, com a nossa mente e com as nossas emoções. Isso se chama, para mim, se chama respeito. Eu só consigo respeitar a outra pessoa a partir do momento que eu consigo me respeitar. Todo o resto é maquiagem. A pessoa finge o respeito. Mas se a pessoa não consegue ter um respeito próprio, dificilmente ela vai conseguir respeitar o próximo. Certo, obrigado, viu, Alisson? Isso aí mesmo, cara. A gente precisa ressignificar a palavra que a Aurélia usou na última live. Ressignificar. Não esqueça não, viu, Aurélia? Obrigado. Agora eu vou só fazer uma divulgação aqui rapidinho, um minutinho, sobre o Julho Solidário que o sindicato, nesse mês de julho, está fazendo para ajudar a angariar recursos, né, para as pessoas, tanto aqui em Jataí, tanto lá em Goiânia, como Catalão. Quem puder, ajude-nos, doação de produtos de higiene alimentícia e de higiene. Acho que é importante e salutar nesse momento que a gente está vivendo aí, né, Alisson? Acho que é importante todo mundo colaborar e transmitir essa rede aí. Tá aí na tela aí, pessoal. E outra questão que eu queria falar aqui é o primeiro desafio de inovação da UFJ. Ele está sendo, não sei se tu está sabendo, acredito que sim, que eu vi no seu stories, está estruturando para todos os servidores e discentes da instituição. Então vamos lá, pessoal, vamos se inscrever. As inscrições são no dia 20 de julho a 30 de julho. A Bitec, Centro de Empreendedorismo e Incubador, em nome do Francis Pimenta, nosso colega. Abração aí, Francis. E Jataí Tech, Parque Científico e Tecnológico. Um abração para o Danival Vieira. Abraço para vocês, em nome de vocês, a todos envolvidos. Né? Eu acho que é importante esse desenvolvimento nessa época, novo caminhar, né, Alisson? Importante isso aí. Um abraço a todos e vamos lá, vamos fazer as inscrições. De 20 a 30 de julho. Muito obrigado pelo tempo aí, viu, Alisson? Desculpa aí. Isso.
Tá bom? E aí não tem como não perguntar, depois se você quiser responder, um abraço ele mandou uma perguntinha aí, se você quiser responder agora ele, ou se preferir mais tarde, você que manda. Ô Euler, não é comum, né? O Euler tá falando em relação, quando nasce um filho mais novo, que pode, de repente, dar um atraso de desenvolvimento no filho mais velho e tal. Não é comum, mas assim, usando essas ferramentas que eu tô falando com vocês, tem que tomar cuidado se de repente na linguagem que vocês vêm usando com o filho é tipo assim, fala moleque, entenda toda a intenção positiva de novo, tá? Cala a boca, né? A criança tá dormindo, fica quieto, né? Vai acordar, não tá vendo que tua mãe tá descansando? Fica quieto. Então a gente começa a usar algumas linguagens que a criança começa a perceber que é melhor eu ficar quieto. Ou inclusive isso que eu falei agora há pouco, são alguns exemplos, não que sejam esses exatamente. Agora ficou pesado em mais um filho agora, e aí o filho entende que, nossa, se eu fingir que eu não existo aqui e ficar quietinho, de repente eu posso continuar nessa família aqui. Mas vai que ele descobre que me coloca para fora, né? Então eu fico mais quieto. O interessante é conversar com o filho. E uma coisa já falando em relação a conversar com o filho, o que é muito... Posso passar umas dicas agora aqui já, Darlan? Eu deixo pro final. Não, fica à vontade. Você é de casa, meu irmão. Fica à vontade. Dá umas dicas relacionadas a essa parte de comunicação, então. É importante que a gente procure evitar usar a palavra não. O não, ele chama mais atenção do que outras palavras. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que está muito calor agora, está todo mundo morrendo de sede, e aí está todo mundo querendo fazer dieta. E aí alguém pega e fala assim, olha, não vamos tomar sorvete, hein? Quando eu falo isso, a única coisa que me vem à cabeça é esse tal do sorvete. Esse calor que tá aqui agora, pelo amor de Deus, né? Eu quero dar, cadê o sorvete agora? Falar não tomar sorvete porque eu tenho que emagrecer, por exemplo, então, como é que a gente poderia conversar? Então, que tal, em vez de pegar e falar assim, né? Não vamos tomar sorvete, vamos comer uma salada ou um suco, ou alguma coisa que é um pouco mais saudável que o sorvete, embora o sorvetinho seria ótimo agora. Mas, então, tem que pensar como a gente fala. Então, não fala, cala a boca, né? Fala alguma coisa assim. Tenta pensar mais na parte positiva. Tenta entender que a criança compreende algumas coisas que a gente fala e pegar e explicar. Fala, nesse momento, né? Não fala agora não que o bebê está dormindo. Porque o maior problema que a gente tem na nossa comunicação é quando a gente usa falas genéricas e generalistas. Então fala assim, você nunca faz o que eu peço, você sempre incomoda, você nunca termina o que você tinha que ter feito, você sempre fez isso, você nunca vai mudar. Então quando a gente começa a falar isso, inconscientemente, o que cada um entende? Não importa o que eu já fiz na minha vida, e não importa o que eu fizer, eu nunca vou fazer diferente. Né? Ou eu sempre farei dessa maneira que ela falou que eu faço. Então a gente tem que pensar um pouco da maneira que a gente vem se comunicando de fato. E nessa comunicação, não adianta ficar assistindo televisão, os braços cruzados no sofá, e falar, moleque, para de fazer isso, né? O ideal é chamar a atenção da criança, colocar ele de frente, e você agachar na altura dele, olhar nos olhos dessa criança, e pegar e conversar com ele olho no olho, né? Fazer ele entender todo o amor que você tem por essa criança, fazer essa criança entender que toda a importância que ela tem na família. Dentro da constelação, existem funções, né, familiares. O pai tem sua função, a mãe tem sua função, o primeiro filho tem uma função, o segundo tem a função e assim por diante. Então, é importante colocar ele, por exemplo, dando... como fala assim... dando direcionamento que esse filho mais velho agora, fala assim, olha, você ganhou um posto de filho mais velho e você vai ajudar agora a proteger o outro que é mais novo. O outro precisa também da sua proteção. E você tem um papel fundamental. Né? Então tem que tomar cuidado com ele, com algumas coisas. E uma coisa bastante legal de fazer com criança, adulto também funciona, viu? Mas criança é mais legal fazer, assim que funciona mais. Tem um negócio que chama sleep talking, né? Que é a conversa noturna. Quando a criança estiver dormindo, ou quando o adulto que mora com você estiver dormindo,
O que você pode fazer com essa pessoa? Você pode ir para a via inconsciente dele. A via inconsciente é você chegar no ouvido direito, tem que ser no direito, tá? Porque dentro de um contexto teórico que a gente trabalha aqui, o lado direito é o lado que eu pego, né, as coisas e as informações. E o lado esquerdo é o lado que eu largo. Então, como você quer passar e quer que essa pessoa pegue uma informação, você faz um sleep talking, você conversa no ouvido direito dessa pessoa, tudo aquilo de bom que você gostaria de passar para ela, tá? A Sandra pediu, por exemplo, para dar exemplo da palavra não, vou falar agora até no sleep talking. Com criança, né, não é da educação, mas eu vou mostrar da educação já também. Então, com os filhos, vamos supor que o filho brigue muito com o outro. Vou usar a palavra não, para entender justamente isso. Você não vai falar para a criança, olha, você não briga com seu irmão gosta muito de você, você não pode fazer isso. Evita usar o não e evita usar coisas negativas. Então, o que é o oposto de brigar? Pode ser se amar, né? Pode ser se compreender. Então, chega para o teu filho e fala assim, olha, vocês se amam e vocês devem se tratar sempre bem. Vocês querem muito o bem um do outro. E coloca todas as frases em contexto positivo. Não fala, não, tá? Não brigue com ele, você não pode fazer isso, não é muito adequado. Então, o adequado é a gente evitar o não. Na educação dos filhos, eu não sei agora se na educação da criança, talvez seja como professor, né? Mas ter ferramentas para não ter que falar o não. Então, por exemplo, está tendo uma atividade na sala e todo mundo está falando, não fala agora, né? Então é chamar a atenção para desviar a atenção dessa criança. Chama e fala assim, pessoal, olha aqui, né? O que a gente vai fazer agora? Ou já coloca uma atividade para ir boicotando o que eles estão fazendo. Ou então conversar, né? Fala assim, olha, eu estou tentando dar aula aqui agora e vocês estão conversando alto, está atrapalhando um pouquinho. Vocês acham que é o momento de conversar agora? Ou vocês podem esperar mais um pouquinho para poder falar? Então, jogar eles para poder trabalhar um pouco também, né? E tomar cuidado com proposta, falar assim, o que vocês preferem, né? Jogar videogame agora ou parar de falar, né? Então, a criança vai querer jogar videogame. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com as propostas que a gente faz também, para não ficar refém da proposta. E, inclusive, eu estava falando com um amigo outro dia, né? Falando assim que não é bom falar não para criança. E aí ele falou que estava falando ele tem 2 filhos, e aí conversou com o filho dele e falou assim, amanhã tem tarefa? Tem. Você fez? Não fiz. Aí ele pegou e falou assim, então dorme, né? Amanhã você faz, não tem problema não. Aí ele falou, um filho falou assim, não, eu vou fazer agora então, pai. E já era tarde, né? Queria que o filho dormisse. Ele falou, não vai fazer. Aí ele falou, não vai fazer, né? Aí a criança entendeu que sim, né? Porque o não, a gente omite da cabeça quando a gente fala. Aí a criança pegou e falou assim, eu vou fazer a tarefa então. Não, filho, não faz tarefa. Vou sim. Aí o outro acordou e falou, o que você vai fazer? Tarefa. Então eu vou fazer tarefa também. Não, vai dormir. Aí ele falou assim, não, então eu também vou. Ele falou, isso não teve que fazer. Os 2 acordaram e foram fazer tarefa. E eu falando para eles não fazer tarefa. Se fosse de dia, fosse qualquer outro horário, tinha que implorar para fazer. Aí quando eu falei não faz, aí eles fazem. E é interessante a hora que você começa a perceber como que a palavra não é usada de maneira bem perspicaz, né, vou dizer assim, em alguns lugares. Esses dias atrás estava vendo um Insta de um colega, que é bem famoso aí, e lá no Insta dele, no perfil, está escrito assim, não olhe os stories, né? Não olhe os stories é um convite para quê? Fala, por que ele não quer que eu olhe, né? Deixa eu ver aqui. E aí, na hora. Então, aquelas placas lá, assim, escrito não pise na grama, por exemplo, é a maior furada que tem, né? Porque você não estava nem pensando em pisar na grama, de repente tem uma placa escrita não pise na grama, mas por que eu não posso pisar na grama? Eu vou dar uma pisadinha para ver o que acontece. Então, quando eu uso não, é mais fácil a pessoa fazer do que ela não fazer. Então, o ideal é a gente evitar a palavra não. Ok, é isso aí, Alisson. Isso aí eu percebo cotidianamente aqui em casa com o João Gabriel. Mas é isso, a gente tem que organizar mesmo a mente, né? Eu acho que é fundamental que a gente se organize, né? Porque às vezes a gente, por instinto, a gente fala,
né? De tanto falar, instintivamente a gente vai falando, né? E é errado. Então a gente tem que condicionar o cérebro novamente, né? E essas dicas que você passou, em suma importância para a gente, inclusive para adulto também, né? Você deixou bem claro. Um pouco mais difícil, mas funciona também. Isso é importante, né? Demais. Aí eu não poderia deixar de falar sobre adoção, né, cara? Tem muitos pais que, aí eu me coloco no meio, porque eu tenho um histórico de adoção, né? Então, quem não sabe da minha história, eu sou adotado e o João nos veio como presente também, né? Mas muitos pais blindam essa criança, super protegem essa criança, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como assim? Você mesmo indicou o livro Devoção, né? Que depois você pode falar um pouquinho para quem está nos ouvindo. Acho que é importante e salutar mostrar isso, né? Mas eu também sei muito o que tu vai falar aqui, mas tem gente que talvez precisa ouvir do que tu vai falar, né? Porque a adoção é apenas uma etapa, ponto. Não tem diferença entre o biológico e o não biológico. Não há diferença. Mas muitos veem isso, preconceito vê isso também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se tratando em crianças, né? Hoje a criança pode ser ela novinha ou adoção tardia também, né? Que também já vem. Então é nesse bojo aí para você dar uma falada pra gente. E até mesmo a adoção que acontece de maneira não oficial, né? Porque às vezes o pai e a mãe não cria, quem cria é o amigo, ou a tia, ou a avó, e não é uma adoção oficial, mas dá para entender que a criança foi adotada, né? Quem está trabalhando quem foi o pai da criança foi uma outra pessoa. Então, assim, a gente tem que pensar na parte da adoção, como eu falei pro Darlan, a gente estava conversando, é uma conversa muito difícil muitas vezes, porque vai muito em questão do ponto de vista em relação a isso. Então, quando eu fui conversar com o Darlan, por exemplo, eu falei assim, ó, ele deu a opinião dele sobre adoção, eu falei, eu queria te oferecer um outro ponto de vista. E lógico que se você quiser pegar, tudo bem, se não, tá tudo bem também. Porque ponto de vista é só um ponto de vista, não é nada além disso. Então, dentro dessa parte da adoção, tem gente que dá uma endemonizada na adoção e tem gente que dá uma endeusada nessa adoção. E dentro da adoção, a gente tem que lembrar que existe uma outra família. E que não importa os motivos que levaram a criança a ser adotada, ou melhor, ser colocada para ser adotada, a gente tem que entender a primeira coisa, que as pessoas mais importantes na vida de cada um, queira você gostar disso ou não, foram os pais de cada um, os pais biológicos de cada um. Porque os pais biológicos, eles deram algo que nenhuma outra pessoa foi capaz de dar na vida dessa pessoa, que foi a vida. E a partir do momento que a gente ganha vida, que a gente tem que ter os cuidados de alguém, porque a gente, sem o cuidado de alguém, a gente não consegue sobreviver, depois de um tempo a gente ganha a nossa responsabilidade. Cada um tem sua história, cada um tem seu passado. Mas a responsabilidade de fazer algo diferente com essa história é de cada um, né? Então, vou contar uma historinha aqui que eu achei, depois que a gente conversou, Darlan, eu acho que foi depois que a gente conversou. Coincidentemente, eu escutei essa história, vou compartilhar com vocês. Então, teve um casal que eles engravidaram, e assim que nasceu a criancinha, o pai fugiu, foi embora. E aí a mãe ficou sozinha, e ela, percebendo que ela não teria condições de cuidar desse filho, o que ela fez? Ela deu o filho para uma tia, né? Deu o filho para uma tia. E aí a gente pode pensar em diversos pontos de vista em relação, né? Nossa, que mãe ruim ou boa. Porque, na verdade, ela fez aquilo que ela achou que ela deveria fazer. Porque ela pensou no melhor do filho. Se foi o melhor ou não, eu já vou contar o desfecho da história. Mas quantas histórias ruins não poderiam ter acontecido com isso? E aí, nesse caso, indo para, não sei se para piorar ou melhorar a história, mas esse filho, depois, quando ele tinha 17 anos, ele encontrou a mãe. E aí, o pai ele nunca encontrou. O pai foi embora, ele nunca mais encontrou o pai. E a mãe, ele encontrou por volta quando ele tinha mais ou menos 17 anos. Ele encontrou a mãe, ficou feliz de ter encontrado a mãe de volta, foi viver com ela e tal.
E aí, logo depois que ele encontrou a mãe, alguns meses depois, a mãe foi atropelada por um policial bêbado e morreu. E aí, ele acabou perdendo a mãe 2 vezes, né? Se não bastasse uma. E nunca teve o pai. E esse cara, que eu tô contando essa história, para quem não conhece ainda, é a história do John Lennon, dos Beatles, uma bandinha aí que talvez alguém deve ter ouvido falar na vida. E depois, se alguém quiser, eu não sabia disso também, tem uma música do John Lennon que chama Mother. E eu tô contando para vocês, tô arrepiando até minhas pernas aqui, porque eu fico emocionado de lembrar tudo isso, né? Porque ele tem uma história trágica da vida dele, mas ele pegou essa vida dele e ele virou um Beatle, que talvez seja a banda mais conhecida do mundo, até hoje. E ele teve a história dele também com a Yoko Ono lá e tal. Então ele foi capaz de dar uma volta na vida dele e ele transformou em arte alguma coisa que era muito sofrida. Inclusive, lá na música tem a letra, né, que fala mais ou menos assim, que mãe, você me teve, mas eu não te tive. E pai, você me deixou e eu nunca te deixei até hoje. E a música basicamente é isso. Depois no final tem até uma relação terapêutica dentro daquilo, que ele começa a gritar mesmo. Você começa a perceber que no final da música o volume da música baixa, mas a voz dele cada vez mais o grito é intenso. Então é um negócio lá de dentro. E isso justamente é a ressignificar. É você pegar tudo aquilo que fizeram com você e transformar em algo bom ou ruim. Porque isso quem faz é cada um. É a responsabilidade de cada um. O que as pessoas gostam de fazer muitas vezes, infelizmente, é de colocar a responsabilidade no pai ou na mãe, e eles simplesmente fizeram aquilo que eles puderam na época. Eles fizeram aquilo que, de repente, eles achavam que era o mais prudente. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas a pessoa, meu pai, né, ou minha mãe que me deixou, deve estar, não dorme até hoje, né? Onde já se viu deixar uma criança indefesa na rua? E, de repente, quando o filho encontra a mãe olha para o filho bem de vida, às vezes o que passa na cabeça da mãe é falar assim, foi a melhor escolha que eu pude ter até hoje. Porque esse filho conseguiu ir para frente, ele se virou e ele fez. Porque os filhos que ficaram comigo, a maioria morreu, ou fugiu, ou está perdido em outro lugar. Então, assim, não tem uma fórmula mágica. Não tem uma coisa assim que... não tem... É muito pessoal, né? É muito pessoal. A gente pode falar diversas coisas, pegar diversos exemplos, mas só cada um sabe o que significa para cada um mesmo. Eu não sei o que cada um passa, mas eu sei que cada um tem sua ponte para atravessar, e essa ponte só atravessa de um, não tem como atravessar de 2 ou de 3. E a responsabilidade de cada passo é de cada um de nós. E é importante a gente começar a ensinar isso para os nossos filhos, né? E para os nossos alunos. Porque quando acontece algo na vida de alguém, se isso é bom ou ruim, depende de cada um, como é que cada um vai reescrever ou ressignificar isso. Então, teve gente... Vou contar outra história dos Beatles, para quem é fã dos Beatles aí. Teve um outro cara dos Beatles, eu acho que era o baterista dele, não sei se vocês sabem, mas é um cara assim que teve tão pouca significância nos Beatles, que quase ninguém sabe dessa história. Eu não lembro nem o nome dele também. Os Beatles, eles começaram com outras pessoas, né? Uma outra pessoa, que eu não lembro o nome dele, que eu acho que ele era o baterista. E aí, quando os Beatles começaram, que eles estavam na iminência de explodir, assim, eles foram assinar o contrato para o primeiro álbum, parece que o cara da gravadora falou assim, vocês vão ter que arrumar outro baterista. Eu acho que era o baterista, não lembro, mas enfim. E aí, tiveram que... ou assinava e mandava o cara embora da banda, ou não. Ou não assinava e ia ficar, ninguém ia saber quem que era os Beatles e nada. E aí o que eles fizeram? O cara pegou e saiu da banda, contrariado, né, lógico. E aí os Beatles explodiram e foram os Beatles. E
E aí, anos depois, né, os Beatles já sendo os Beatles, né, sendo o maior bando do universo aí, do sistema solar, né, encontraram esse cara e foram conversar com ele, o que ele achou disso e tal. E aí, o que ele falou? Ele falou assim, cara, foi a melhor coisa que pôde acontecer na minha vida. Porque como eu não fiquei nos Beatles, eu pude ter família. Eu tenho família, eu tenho filha, e eu sou apaixonado pela minha filha e pela minha família. Isso só pôde acontecer porque eu saí dos Beatles. Porque se eu tivesse continuado, eu não teria nada disso que eu tenho hoje, e possivelmente eu não estaria completo, não estaria tão bem na minha vida. Então, é muito difícil mensurar, né? Porque quem está em busca da fama pode ser a pior coisa que tenha acontecido, a pessoa ter sido mandada embora do emprego, mas isso pode ter possibilitado ela inúmeras outras chances na vida e ressignificar e reescrever ou escrever um novo projeto. Eu tenho um colega que eu posso falar assim, afirmar, que a melhor coisa que aconteceu na vida dele foi ter sido mandado embora de um emprego. Porque quando ele foi mandado embora do emprego, ele começou a correr atrás da vida dele para outras coisas e ele transformou a vida dele em um outro contexto, mesmo que profissional, porque para ele aquilo é importante. E a gente tem que saber respeitar o que é importante para cada um, né? E aí, dentro disso que a gente está falando, até em relação aos filhos e aos alunos, aí começa a entrar os perfis comportamentais, né? E tem um negócio mais simples ainda para vocês entenderem, que cada pessoa, tá? Cada pessoa tem uma preferência também na comunicação. E essa comunicação, ela tem uma preferência que a comunicação, né? Eu acho que talvez seja indiscutível isso. Ela é muito importante para o aprendizado. Então, a comunicação e o aprendizado, para algumas pessoas acontecem de maneira sinestésica, ou visual, ou auditiva. Então, algumas pessoas preferem colocar a mão na massa e fazer, outras pessoas preferem ficar vendo, fazendo e entendendo, outras pessoas são mais auditivas, e tem as digitais, que digital é no sentido que a pessoa fica elucubrando, fica pensando muito sobre aquilo, né? E aí, o pai, ele é muito ativo, né? E aí ele acha que o filho tem que ser igual a ele, porque o pai é sinestésico, ele quer que o filho ponha a mão naquilo, e parece que essas atitudes em querer que o filho seja igual ao pai, igual a Aurélia estava falando naquela hora, assim, por exemplo, ou a mãe, né, ou alguém da família, traz um problema sério, porque não é o perfil de aprendizado daquela pessoa, e simplesmente você está ensinando um peixe a subir numa árvore, porque a característica do peixe é nadar, né, e o macaco sobe na árvore. Então, se você perdesse o tempo ensinando o peixe a nadar melhor e o macaco subir na árvore melhor, então cada animal conseguiria fazer a sua atividade melhor. E é complicado isso, porque professor é um, e a gente trabalha com 40, 50, 80 alunos, um monte de gente, e aí, né? Como que a gente vai fazer para poder trabalhar de diversas maneiras? Mas uma das maneiras é a maneira que a gente se comunica, né? Então, colocar pelo menos exemplos, mesmo que verbais, que vai trazer a parte sinestésica. Para vocês entenderem como que isso é importante. Sabe aquela pessoa que escuta o barulhinho da cerca elétrica fazendo aquele... ou a goteira do chuveiro pingando e fala, meu, eu tô ficando maluco já, esse barulho tá me incomodando de uma maneira. E o outro tá do lado, sentado, e fala assim, que barulho? Né? Não tô nem escutando. A única coisa que eu tô sentindo aqui é esse sofá tá com... o tecido dele tá me incomodando na pele. Enquanto o terceiro que tá no sofá olhando fala assim, não, pra mim tá tudo bem. Agora, aquela sujeirinha ali na parede, aquilo tá me tirando do sério. Então, cada um acaba se incomodando com uma coisa que tem uma percepção que é mais importante para ela. E aí, de novo, quando a gente vai pegar e trabalhar com mesmas sensações e percepções, não dá certo, porque você quer obrigar uma criança a aprender a maneira que você aprendeu, né? Ah, eu sou um professor hoje, olha aqui, eu cheguei aqui nesse nível porque eu sou um professor, tá vendo? Então eu ensino as pessoas. Então, para você saber das coisas, tem que fazer igual eu fiz. Não vai dar certo para todo mundo, para alguns vai dar, mas para outros não. E aí, de novo, não é que a pessoa é sinestésica, ou é visual, ou é auditiva, ou digital, né? Ela tem preferências. E essas preferências, elas podem
ser alteradas com o longo do tempo, com treinamento, com um monte de coisa. Mas quando a pessoa ela sabe que ela é, né, que ela tem uma tendência a se comportar de determinadas maneiras, ela começa a procurar mais se organizar melhor, estudar melhor. E por isso que não tem uma fórmula mágica. Olha, eu vou mostrar uma técnica infalível para o estudo. É mentira. É mentira. Porque não tem. Cada um vai se colocar de uma maneira melhor. Então, eu, por exemplo, tenho uma tendência a ser muito desorganizado. Eu sei que eu tenho uma tendência a ser desorganizado. Então, o que eu procuro fazer? Me organizar. E aí tem gente que olha, às vezes, porque eu gosto muito de canetinha, de marcar e fazer, porque eu sei que eu tenho problema com isso, então eu tento trabalhar dentro do problema que eu tenho. Aí tem gente que olha para o meu caderno, alguma coisa, e fala, meu, você é muito organizado. Eu falo, eu não sou. A minha tendência é a desorganização. Mas como eu me conheço, eu procuro trabalhar justamente na minha fragilidade para poder melhorar nesse sentido. E aí quando eu desorganizo muito. Então eu sei que eu vou perder muito tempo para poder reorganizar. Então eu me conheço, né? Então é importante a gente começar a se conhecer para poder trabalhar cada vez melhor nesse sentido. Entendi. A questão, né, Alemão? Acho que é enfrentar o obstáculo, né? O seu, entre aspas, aí, o defeito, né? Acho que é isso que você falou. A gente tem que estar... Eu mesmo já sou o contrário de você, meu irmão. Já, limpeza, para mim, pega no... Então, aí tem que começar a me policiar aí, me organizar nisso aí também. E caminhando já para o final da live aqui, amigão, vou agradecer novamente, né? Obrigado, a gente poderia ficar aqui... Não, calma. Tu tem as suas mais informação ainda muito importante que eu não posso ir embora sem falar. Não pode mesmo. Então, fica à vontade. Só queria te dar, então, uma perguntinha que a gente falou em comunicação. Não tem como também não falar na comunicação com os super idosos. No caso, aqueles idosos de mais de 80 anos que dependem de cuidados, né? Eu queria que você também falasse aí para quem cuida, para quem é cuidador. Eu sei que eu falei já com o Danilo, mas é importante também você apontar seu ponto de vista e a gente vai pegando um pouquinho de cada um, porque também, às vezes, a gente é um pouco mais ríspido, áspero, né? Então, todas essas questões, mas o idoso sente também. Eu creio que são dois extremos, né? Criança, idoso, super idoso que eu estou falando, viu, pessoal? Aquela que precisa de cuidados mesmo, que precisa ajudá-lo para tudo. Tá bom? Não tá acabando, não. Só para... Estamos encaminhando, tá bom? Pelo menos uma coisa aqui que eu preciso falar, que é importante. Eu vou começar por essa primeiro, depois eu já emendo no idoso. Essa visão que eu vou trazer para vocês agora tem muita relação com a constelação familiar, tá? E também é que constelação e PNL, essa programação neurolinguística, elas andam de mão dadas. Primeiro, obrigado pelos elogios aí, pessoal, viu? Então, dentro da constelação, assim, cada um de nós, é a soma de todos os nossos antepassados. Então, quando a gente pensa em família adotiva, que eu comentei, por exemplo, a criança que foi adotada, ela não vai ter só o perfil da família que adotou. Ela tem os comportamentos e os trejeitos da outra família, mesmo sem ter conhecido. Então, a gente tem que começar a perceber, muitas vezes, o quanto que a gente vem sendo justo no tratamento dessa pessoa, respeitando essa parte familiar. E até tem um filme que é maravilhoso, é um filme desenho, né? Ele chama Viva, a Vida é uma Festa. Eu já assisti ele 2 vezes, eu choro nele toda vez, porque é uma lição familiar muito importante. O quanto que é importante a gente respeitar essa abordagem familiar mesmo no nosso contexto. Inclusive em relação ao que a gente vive. Bom, aí eu queria falar assim para vocês dessa relação, porque não foi abordado aqui, Darlan, mas acontece muito, de pais separados, né? Então, quando os pais são separados, e eu falei para vocês agora que a gente é a somatória de todas as famílias anteriores a nós, biologicamente estou falando até, tá? Não só espiritualmente, isso vai do entendimento de cada um, como achar melhor para poder entender. E dentro dessa parte, mesmo que biologicamente, cada pessoa, ela tem... Vamos pensar um jeito mais prático. Cada um é feito de metade da mãe e metade do pai. Tá?
Então, o pai e a mãe contribuíram 50% cada um, embora a mãe que acabou carregando por tempo, né? Mas cada um é formado por 50% de cada um. E eu queria chamar a atenção porque, assim, quando a gente começa a falar mal do parceiro para um filho, inconscientemente, a mensagem que você está falando para o filho é: metade de você é tão ruim quanto o parceiro que eu tô falando mal. Então, se é o pai falando da mãe, xingando a mãe, e tá falando pro filho, e aí na hora que o filho escuta, o que ele tá entendendo muitas vezes é que a metade dele é tão ruim como a mãe. E se a mãe tá xingando o pai, né, esse pai aí é um cachorro, não presta, então o filho também começa a entender que se o pai não presta, então metade dele também não presta. Então, não tô falando que vocês não tem que xingar, não, né, vocês podem, ficar à vontade, mas de repente fala mal por outra pessoa, não fala pro teu filho não, tá? Vai desabafar ou paga para alguém, né, algum psicólogo, alguma coisa, procura uma ajuda profissional, porque o teu filho ou tua filha não tem nada a ver com isso. Então é muito importante entender nesse sentido. E aí, no outro sentido, até que o Darlan falou em relação aos superidosos, eu vou colocar agora os alunos junto nessa conversa, que é a primeira coisa. Os nossos pais, eles nunca foram e nunca serão os nossos filhos. Os nossos alunos, eles nunca foram e nem serão os nossos filhos. Eu estou falando isso porque muitos filhos acabam tratando os pais como se fossem pai dos pais. E é lógico que é uma semântica de palavra, né? Agora eu tô com mais um filho em casa, né? Tô com um filho grandão, porque parece um filho, parece uma criança. Tudo bem, gente, mas na melhor das boas intenções, você está se colocando como mais importante que essa pessoa que está cuidando. E aí, nesse momento, é importante você entender que você está cuidando do seu pai e da sua mãe. Você não está cuidando do seu filho. E os professores, acontece a mesma coisa. Aluno não é filho de professor, e professor não é pai de aluno, a não ser dos que são biológicos mesmo, né? Porque muitas vezes os alunos, por falta de pai em casa, não estou falando que não tem pai, foi adotado nem nada, estou falando que às vezes o pai ou a mãe não atuam como. Eles procuram essa família em outro lugar, né? Essa atenção. Então eles acabam colocando essa carga no professor. E o professor muitas vezes ele compra isso. E isso pode fazer muito mal para o professor e para o aluno. Porque ele acaba querendo substituir alguém que é da família de verdade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E os idosos, de maneira geral, que o idoso normalmente é pai ou mãe de alguém, parar de tratar como se fosse criança e tentar respeitar eles ao máximo. Porque o que acontece muito também, o maior conflito que tem, adulto que fica doente, precisa de cuidado, é a incapacidade de eu me cuidar sozinho. E na melhor das boas intenções que cada um tem em cuidar do outro, quanto mais você se esforça para cuidar do outro, mais o outro acaba ficando ofendido com a tua ajuda. Então, mas eu não vou ajudar, vou deixar isolado? Não. Pergunta se quer ajuda. Pergunta se pode ajudar. Não impõe a sua ajuda, tá? Porque parece que a pessoa, eu vou pro inferno se eu não ajudar, não vou, não sei o que lá. Não é isso, você tem que ajudar, mas de uma maneira que seja honrosa para outra pessoa. Porque essa pessoa um dia vai deixar a gente. E na melhor das boas intenções da gente querer ajudar alguém, a gente pode criar muito conflito com essa pessoa. E o que vai ser de você o dia que essa pessoa deixar? Será que você vai ficar em paz com isso? Né? Será que você vai falar assim, eu fiz tudo, não é o que eu pude, tudo o que ela gostaria que eu pudesse ter feito para ela. Porque quando a gente começa a desrespeitar o outro, começa a ficar muito complicado isso. Então, ajudar é muito bom, mas perguntar de que maneira que a gente pode ajudar, talvez seja melhor ainda, tá? Respeitar essa ajuda. Inclusive os alunos, né? A gente não vai, deixa eu te dar uma nota aqui, deixa eu fingir que eu não vi ali, né? Perguntar, porque muitas vezes você vai ver que é engraçado, porque a pessoa precisa de ajuda e ela não sabe nem o que ela precisa de ajuda. Então talvez a primeira coisa que ela precisa descobrir, ela começar a olhar para a sombra dela, né? Então como aluno mesmo, e ver o que ele vai fazer com isso.
devolver no colo da pessoa a responsabilidade de querer resolver o problema. E criança funciona assim também. Que quando não dá certo, porque, eu tirei 0, né? Beleza, 0 é bom ou ruim? A história vai contar. Porque se de repente acontece muito isso que eu vou falar agora. O professor chega, ele, ao invés de dar só a nota, ele quer dar a nota e fazer o comentário dele, né? E normalmente o comentário é, tua nota. Nossa, você é burro, hein? A nota não significou nada para essa pessoa, mas o teu comentário que ele é burro vai ficar pro resto da vida, tá? E então a gente tem que perceber até quanto que os comentários são realmente fundamentais. Mas entregar a prova e pegar e falar assim, aí, o que você achou da tua nota? Né? E por que você achou? E por que você... O aluno fala, nossa, fui mal demais, tal. E por que você foi mal? Você acha que você estudou o suficiente? Né? O que você acha que está faltando para você ir melhor da próxima vez? Ou você acha que eu, né, como professor, não precisa nem perguntar, porque ele pode falar, né? Falar, a tua aula foi muito ruim, né? Não entendi nada. Pô, é um baita feedback. E aí não entendi nada mesmo, né? Então vamos ver o que é o nada e o que é tudo. Falei isso para vocês no começo. A generalização, ela é muito ruim numa conversa. Eu uso de maneira genérica para poder exemplificar aqui para vocês. Mas na conversa, de fato, quando vai conversar, quando a gente generaliza, não leva a nada. Então a gente tem que perceber a generalização, que normalmente ela não funciona. Então vem para cá, né? O que você está precisando? E aí o aluno vai começar a te falar, e ele vai começar a se colocar como responsável da gestão da vida dele. Não adianta a universidade, o professor correr atrás. O aluno ele tem que ter autonomia para saber o que ele quer, porque aluno, queira sim, queira não, ele é gente. E gente a gente trata como gente. Adulto a gente trata como adulto, e criança como criança. E tem muito adulto se comportando como criança ainda hoje. Né? E por isso o que muito adulto faz? Eu dou risada porque, o que criança faz quando quer alguma coisa? Criança dá birra, né? E adulto troca o nome, fala que dá chilique, né? Mas é birra. A hora que você vê um adulto, começa a gritar, começa a reclamar, fica emburrado. Faz igual criança mesmo, coloca os bracinhos assim, faz, fica emburrado, né? Então é interessante a gente começar a observar. E aí, quando a gente faz todas essas comunicações, a gente consegue se fazer ser entendido. E ainda assim a outra pessoa resolve não concordar, também faz parte da gente respeitar a opinião dela. A gente também não pode impor opiniões, né? Talvez um dia ela consiga enxergar de uma outra maneira, e talvez a gente esteja errado de fato. E a gente vai conseguir perceber que a gente pode fazer diferente. Mas uma coisa se tem alguma coisa que eu gostaria de deixar para vocês, encaminhando para o fim aqui agora, é a definição de insanidade, né? Que eu gosto bastante. Talvez nem seja que está no dicionário, mas é uma definição que eu gosto. Que insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e querer o resultado diferente. Então, gente, se de repente as coisas estão meio pesadas para nós, se as coisas não estão indo bem como a gente gostaria, é um convite para a gente mudar e começar a fazer diferente para poder perceber como é que a gente vai fazer a partir de agora. E um detalhe muito importante e crucial para essas mudanças é que a gente tem uma tendência a se comportar da maneira que a gente sempre se comportou ou que a gente aprendeu. Então, é lógico que essa tarefa de mudança, ela não acontece do dia para a noite. E às vezes, numa situação de estresse ou outra, a gente já vai acabar recorrendo para aquela pessoa que a gente sempre costumou ser. Mas com o passar do tempo e aprendendo e querendo fazer diferente, as coisas vão mudando. E é muito importante a gente ir testando e aprendendo e vendo para onde a gente quer chegar. Porque o simples fato de falar que aqui está ruim, sem saber o que é bom e onde estaria melhor, deixa a gente muito perdido. E quando a gente começa a se conhecer melhor, e traçar um novo norte, as coisas vão ficando cada vez mais fáceis na vida. Pelo menos mais leves vão ficando. Isso aí mesmo, Alemão. Obrigado, cara. Agora, partindo para o final mesmo, eu tô com um novo mediador aqui. Aê, moleque! Um abraço lá no beleza? E aí, cara, prazerzaço mesmo. O sindicato agradece sua disponibilidade, viu, Alemão? Eu acho que a gente poderia ficar aqui umas 5 horas conversando, né?
tranquilamente. Mas assim, cara, agradeço mesmo e acredito que vai ter outras, sim. Acredito que vão existir outras lives com a gente aqui junto. Eu acho que é importante demais dar esse norte, não só a universidade, mas a sociedade. Eu acho que esse é o grande papel, né? E aí, passo as suas considerações aí, meu amigo. Obrigado, gratidão, viu? Obrigado de novo, Darlan, pelo convite. Só lembrando o outro livro que você falou aqui do livro chama Devoção, e é um livro maravilhoso. Só para poder resumir, o livro trata bastante da... Não sei se vocês já viram na internet, tem um pai e um filho, o filho é cadeirante, e o cara corre o Ironman com esse filho. Ele foi uma das primeiras pessoas que fizeram isso. E esse livro, ele trata da história deles. O que você vai encontrar na internet, normalmente tem muita relação com a corrida e tal, né? Mas se vocês verem o que esse pai passou para poder colocar o filho, para poder estudar numa escola normal tal, meu, é outro livro assim também que é de chorar a cada 15 páginas, tem que tomar um copo d'água ali de chorar, porque realmente é muito emocionante. E nessa passagem, até que o Darlan estava falando, eu lembrei agora, Darlan, que a gente fala assim, nossa, né, cuidar de um filho especial, né, de uma pessoa especial, de um pai, de um avô, quem vê de fora, às vezes, né, nesse livro o cara fala isso, que chega um momento no livro que fala assim, nossa, graças a Deus que esse filho nasceu na sua família, porque teve você como pai, e você pôde dar uma vida muito melhor para ele, né, você fez ele viver. E aí esse pai pega e fala assim, na verdade, eu tenho que agradecer por ele ter nascido na minha família, porque ele fez eu ser uma pessoa melhor. Porque se não fosse ele, eu já teria morrido faz tempo. E graças a ele eu vivo. E graças no sentido que o quanto que eu pude evoluir de ter uma pessoa diferente, especial aqui comigo. O livro é emocionante. E então finalizo aqui deixando os melhores votos para vocês, de pensarem como é que vocês vêm se comunicando e o mais importante, como você conversa com você, né? Será que você vem se escutando de fato? Será que existe congruência com o que você fala, com as coisas que você vive e sente e vê? Então é importante começar a se olhar um pouco para poder perceber um pouco mais como anda a sua vida. E só vendo a sua vida você vai começar a ver a vida dos outros, que é bem importante. Agradeço todo mundo, os votos aí dos agradecimentos também. Fiquei bastante feliz com as palavras de vocês, emocionado também. Tem meu Insta, depois quem quiser seguir lá, tem outras coisas que eu venho postando lá, que também tem bastante um norte parecido com isso, tá? Que é a Alisson Brás, lá também no Insta. Obrigado, Drica, obrigado, Luciano, foram os meus alunos aí, e mais o pessoal que me ouviu até agora. Obrigado demais, viu? Obrigado de novo, Alisson. E eu quero falar também para fazer a live, tem que estudar um pouquinho, né, meu amigo? Não é simplesmente chegar aqui e te jogar no escuro. Mas eu quero também falar assim sobre quem puder ver Mãos Talentosas, que conta a história de Ben Carson. É tudo mais ou menos que a gente falou aqui da comunicação, né? Esse aí tem o filme também, né? É o filme, isso, aham. Acho que é importante todo mundo, se puder, vai lá no YouTube, dá uma olhadinha. Essa é a minha dica aí, meu amigo. Show de bola. Bom, obrigado, fique com Deus. Até breve, meu amigo. Até breve. Até, meu irmão. Até mais. Obrigado a todos que compartilharam e estavam aí com a gente nessas quase 2 horas. Obrigado, viu, pessoal? Valeu. Agradeço de coração. Falou, abraço. Abraço, tchau, tchau.